Olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. Hoje é sábado, 6 de junho de 2020. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, até onde for possível, no capítulo 23, intitulado Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Não procedam com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Pois assim, ou melhor, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem removê-los, ou querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois eles trazem largos filactérias, alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças, os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado, disse Jesus. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos! Ai de vós, condutores cegos! Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que está santificado? Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Hipócritas! Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais.
serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí está muitas palavras ditas pelo próprio Jesus aos filhos de Jerusalém, quando no momento que ele esteve com eles, pregando a palavra, exortando-os a crer em Deus, a rever seus pecados, a se arrependerem deles, e eles não quiseram. Jesus fez o que pôde, maltratou os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, para ver se eles se conscientizavam disso, mas foi inútil. Ele era zombado, criticado. E nunca tinha a aprovação desses escribas nem desses fariseus. Jesus comparou até com sepulcro caiado, que por fora era bonito, formoso, mas por dentro era podre, cheio de ossos de defuntos e de bichos. Eram assim essas pessoas. E ainda hoje são esses falsos profetas que tem por aí, esses falsos pastores que tem por aí, a ensinar com ganância, a ensinar coisas que não aprenderam e passam a ensinar as pessoas ingênuas para o seu bom proveito, para o seu proveito próprio. Jesus fez o que pôde por Jerusalém, se deu ao máximo, como ainda hoje se dá pelo povo atual, mas o povo não quer aceitar Jesus como seu Salvador. Não quer adorá-lo como rei, como Salvador, preferindo adorar o que é as imagens de escultura, a adorar o Filho de Deus. E Deus, Jesus, se comparou até com uma galinha, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha faz com os seus filhotes debaixo das asas, e tu não quiseste. Mas Jesus deixou-os. Não podia mais continuar no meio deles. Mas por quê? Porque eles mesmos, seus próprios irmãos, o mataram. Seus próprios irmãos judeus o mataram. E hoje ainda está acontecendo isso. Voltem-se para Jesus, voltem-se para Deus, para que Deus possa te abençoar e te dar o perdão, te juntar, como Jesus disse
a Jerusalém. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Não esqueça, dê aquele like, ok?